Vida Saudável, com o Dr. Renato Acioli. Oferecimento Clínica do Homem. Faça sua avaliação urológica. Ligue 3247-4086. Saiba mais em clinicadohomem.com.br. E Hospital São Rafael, cada vez mais perto de você. Para agendamento, ligue 3409-8000. Doutor Renato, é possível que a pessoa tenha um infarto e que ele não seja registrado por um exame como um eletro, por exemplo? Existe essas situações, Silvana, mas normalmente o que acontece é o seguinte: esse paciente está tendo o que os clássicos chamam de angina pré-infarto, né? Ou então aquele momento de isquemia, de que falta oxigenação no coração, mas que isso é fugaz. Então, o quadro típico é o seguinte: o paciente sente uma dor no peito, típica ou meio atípica, vai no hospital. Para se configurar o diagnóstico de infarto, é preciso que a dor seja típica, o eletrocardiograma seja alterado e, fundamentalmente, as enzimas cardíacas também estejam alteradas. Ora, isso em cima de uma pessoa que tem um perfil de risco para infarto clínico, como tabagismo, hipertensão, colesterol, isso configura o diagnóstico clássico. Só que às vezes tem aquelas situações assim de meio termo. O quadro clínico do paciente não é tão assim de fator de risco, ele teve uma dor típica ou atípica e o eletrocardiograma é normal. O primeiro eletrocardiograma, a primeira enzima que se faz também é normal. Esse paciente deve permanecer no hospital pelo menos umas 12 horas. E é por isso que os casos suspeitos ficam no hospital normalmente durante esse tempo. Aí vai se repetindo o eletrocardiograma, porque esse paciente pode ter tido uma angina fugaz que não dá sinal no eletrocardiograma, mas meia hora, 2 horas, 2 dias, 3 dias depois, ele pode repetir o quadro e aí, se não tiver atendimento adequado, ele pode infartar mesmo. Então é importante que isso às vezes, Silvana, requer muita experiência. Existem protocolos de atendimento de dor torácica, mas é fundamental a experiência do médico em acompanhar esses casos. Mas às vezes pode ainda passar. A pessoa teve uma angina, fez as enzimas estavam normais, tinha um perfil que não era muito de infarto, o eletrocardiograma seriado foi normal, a pessoa é liberada do hospital, 8 dias depois tem uma dor forte, típica infarto. Isso não é impossível, mas depende fundamentalmente, vamos dizer assim, da experiência do observador. Quanto mais experiente for o cardiologista no atendimento desse caso, menor a probabilidade disso acontecer. Vida Saudável, com o Dr. Renato Acioli.